Esse vídeo aqui é o nosso primeiro vídeo do nosso canal, Além da Fronteira Paraguai. E a gente decidiu sair do Brasil para vir para o Paraguai, porque minha esposa começou a pesquisar já faz bastante tempo sobre aqui, né? E eu empreendia no Brasil, decidi fechar minha empresa no Brasil e vim para cá para fazer algo diferente, algo novo que eu ainda estou descobrindo. A gente chegou aqui tem um mês e a gente já quer começar a falar para vocês por que a gente decidiu realmente sair do Brasil e ficar aqui, porque realmente nós já tomamos nossa decisão. É, então, eu sou a Raquel e eu comecei a pesquisar uns 2 anos atrás, mais ou menos, mais de 2 anos, sobre como sair do Brasil, para onde ir. E nas pesquisas tinham várias opções, claro, porém, pra gente, que nós somos pessoas comuns, né? Trabalhamos para ter dinheiro, não nascemos em berço de ouro. E então eu tinha que ter uma cautela muito grande nessa procura, porque tínhamos uma empresa no Brasil que, bem ou mal, nos dava um bom retorno financeiro. E, porém, o Brasil estava caminhando, está, né, ainda, para um lado que não estava nada legal pra gente. E a gente estava ficando cada vez mais estressado, com muita conta para pagar, e eu queria entender o que estava acontecendo, se era só um pontual, se era só do Brasil, ou se era só com a nossa empresa, ou se era só na nossa cidade. E comecei a pesquisar primeiro sobre isso e vi que estava geral. Não era só na nossa cidade, mas realmente o Brasil inteiro estava assim, passando por diversas, como posso dizer, dificuldades, né, em relação ao governo, para quem empreende. E o Paraguai apareceu como, para mim, seria impossível, uma última opção, porque a gente só ouve falar do Paraguai como se fosse Muamba, né? O Paraguai é tudo falso, o Paraguai é um país pobre, e o brasileiro tem isso, né, de não pesquisar, de procurar saber por si próprio. Eu fui procurar saber por mim própria e vi que muitos brasileiros, empresários, estavam vindo para cá. E foi onde eu comecei a pesquisar a fundo somente o Paraguai por 2 anos, mais de 2 anos, até chegar à decisão de vir para cá. Isso, vou pra você, você decidir mudar realmente de um país como o Brasil. A gente morava numa cidade no interior do Rio, que chama Campos do Goytacazes. Então era uma cidade muito grande, com uma estrutura mediana. E eu conhecia muitas outras cidades e outros estados do Brasil. Mas mesmo assim a gente sentiu aquele negócio de querer sair do Brasil porque estava ficando inviável. Às vezes você também está empreendendo no Brasil, está insatisfeito com o que está acontecendo, as coisas estão cada vez mais caras e você tá ali naquele jeitinho. E eu fiquei ali dando aquele jeitinho por quase 2 anos. E foi onde ela começou a conversar comigo sobre a possibilidade de sair do Brasil e a gente começou a se planejar de um ano atrás para cá. Então não foi tão fácil, não foi de uma hora para outra. A gente se planejou, se preparou financeiramente para chegar aqui. Só que ainda chegando aqui tem muito imprevisto, mas eu falo para você que às vezes você também está querendo vir para cá. A gente já tem uma realidade diferente, a gente está aqui na capital do Paraguai e você acompanha o nosso canal, a gente vai dar mais relatos para você por que escolhemos ficar aqui por enquanto e por que vamos sair daqui a pouco. E você que está chegando na nossa página, às vezes você pode procurar alguma coisa assim relacionada ao Paraguai. Então, para você acompanhar sobre o Paraguai com a gente vai ser bem legal, porque a gente acabou de chegar. Então você vai ver que a nossa opinião no decorrer do canal ela vai mudar, ela vai se adaptar a novas realidades. Então você vai ver que a gente vai mostrar para vocês as dificuldades que a gente está passando, o que a gente já passou, o que a gente aprendeu aqui e quais foram os pontos positivos aqui de estar na capital e quais são os pontos negativos também que a gente vai falar. Então você está chegando agora na nossa página, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, então esse aqui é o nosso primeiro vídeo realmente. A gente está começando aqui, a gente chegou no Paraguai tem um mês e a gente decidiu ficar aqui na capital por enquanto por questões estratégicas mesmo, de poder realmente resolver nossa vida mais rápido. E realmente, para mim como empresário, ter uma empresa no Brasil, já tá ali há 4 anos no mercado e você fechar essa empresa, vai dando certo, tendo um bom retorno financeiro, para mim não foi fácil, tá? Ela foi bem difícil tomar decisão, mas porque eu comecei a olhar para o futuro e vi que poderia me prejudicar muito se eu permanecesse naquela situação. Não foi nada baseado em vontades ou sonhos, não foi nada disso. Nunca imaginei
Eu sempre quis sair do país, do Brasil, mas jamais eu pensei no Paraguai como opção, né? Como eu falei anteriormente, a gente acha que a gente pensa em ir para a Europa, a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa em ir para vários outros lugares. Só que para nossa realidade não tinha como. E mesmo se tivesse, politicamente falando, para quem entende um pouco de política, não dá para você sair do Brasil recebendo em real e ir para os Estados Unidos. E muito menos para a Europa. Tá um caos, principalmente para brasileiro, e eu não vou entrar nesse quesito agora. Mas você que entende um pouco de política, você vê os noticiários, você vai entender que não tem como. Você sair de um lugar que você já está acostumado, que é o Brasil, para ir para um outro lugar que você não conhece nada, não conhece a língua, não conhece ninguém, complica, né? Por mais que a gente saiba inglês e tudo mais, não é o suficiente para você sair do Brasil. Tem que ter muito dinheiro. A nossa empresa, ela era boa o suficiente para o Brasil, né? Para nos manter no Brasil. E no Paraguai a gente conseguiu conciliar essa questão financeira, que aqui a moeda é o Guarani, apesar do país ser dolarizado também aceita dólar. Também tem a questão de criptomoeda, mas depois é para outro vídeo. Mas o real ainda é um pouquinho valorizado, acho que uns 30% em relação ao Guarani. E as pessoas falam o espanhol, e essa questão da língua, não pense que eu não preciso falar espanhol porque eles vão entender o português. Por mais que todo mundo fale que os paraguaios vão entender o português, eles até entendem, algumas pessoas. Depende também da área que você está. Então não se iluda. Você vai lá para a Cidade do Leste, que é onde faz fronteira com o Brasil, lá realmente tem mais brasileiros e eles também entendem melhor o português. Agora a gente veio direto para a capital, que é a Assunção. Aqui em Assunção, eles praticamente não falam português. Realmente, vamos supor que você vem para cá com a ideia de querer abrir uma empresa aqui logo na capital, vai se tornar bem difícil. Até porque a visão que eles têm do estrangeiro, do brasileiro aqui, é mais mediano. Lá em Cidade do Leste, como já é muito comum, eles aceitam muito mais brasileiros. Então, assim, eu cheguei com a ideia de querer empreender aqui, e não foi tão simples no começo para ver o que eu poderia fazer. Tem uma barreira muito grande com tecnologia aqui, por exemplo, que eles não estão tão acostumados a implementar muita coisa tecnológica. Então, conheço várias pessoas que vieram para cá com esse intuito de abrir uma empresa na área tecnológica, e aqui eles têm essa barreira inicial. Para vocês terem uma ideia, aqui quase não usa cartão de crédito, aqui quase não usa aplicativo. Aqui o que eles mais usam hoje em dia é TikTok, um pouquinho do Instagram, mas TikTok aqui é muito forte. Então eles não têm nenhum hábito de comprar online ainda, para vocês terem uma ideia. Então essa vibe ainda vai chegar aqui ainda, entendeu? Então não é algo comum, porque a maioria não tem cartão de crédito. Isso pra gente até que tá acostumado a cartão de crédito, tá um pouquinho, um pouquinho mais difícil, porque a gente usava cartão de crédito para poder fazer as coisas, alavancar. E não é tão simples aqui, entendeu? Aqui é muito dinheiro, que chamam de efetivo, ou cartão, que às vezes aceita, que é tarjeta. A maioria dos lugares aceita cartão, tá? Só que a maioria das pessoas pagam no dinheiro mesmo. Poucas pessoas pagam no cartão. Então, tem muita gente hoje falando sobre o Paraguai. Se você digitar aí no YouTube, com certeza você vai ver que tem muitos casais falando sobre vários lugares, principalmente Encarnación, né? Que é um lugar que eu até achei que a gente poderia, quando eu estava estudando sobre o Paraguai, eu queria ir para Encarnación inicialmente. Porém, eu já tenho um emprego, né, em home office, eu sou CLT ainda, e o Henrique, ele precisa, né, desenvolver o dinheiro. Então, como no Brasil, né, ele já tinha a empresa lá, no caso aqui ele vai ter que montar, né? E começar do zero, tá? Então, Encarnación a gente descartou porque lá ainda é um pouquinho mais pacato, pelo que a gente percebeu. A gente não foi lá ainda fisicamente, mas pelas conversas que a gente teve até com os brasileiros que já estão aqui no Paraguai, que já foram lá, realmente lá é meio para quem já aposentou ou já tem uma renda bem boa, já fixa no Brasil, que pode se manter e não precisa montar nada, vamos dizer assim. A gente ainda vai visitar e vamos mostrar para vocês também qual foi a nossa opinião, se a gente vai manter essa opinião mesmo sobre Encarnación. Porém, aqui na capital, essa questão do idioma pega muito. Então, assim,
se você... eu não vejo muita gente falando sobre Assunção. Pessoas normais, como a gente, assim, né, que precisa trabalhar para viver. Normalmente as pessoas já têm uma renda, já têm um emprego online, já tem algo assim que já fixo, que não precisa se preocupar muito. Então, essa galera normalmente vem para Assunção. E para montar o negócio, a gente está vendo que não é tão simples assim, nem tão barato assim, em Assunção. Lá em Cidade do Leste pode ser que tenha uma oportunidade melhor, é onde a gente vai estudar, está estudando essa hipótese. E agora, em relação à Assunção, a gente veio para cá, né? No outro vídeo a gente vai explicar direitinho, mas a gente veio para cá para ver documentação, para ver também a cidade, porque a gente não ouve falar de Assunção muito por aí na internet, né? A gente vê falar sobre Cidade do Leste, sobre Encarnação. Agora a Assunção em si, para quem é gente da gente, eu não vi nesses 2 anos, mais 2 anos pesquisando, o dia a dia de quem vive a Assunção. Então essa ideia que a gente teve é de mostrar o dia a dia de Assunção. Como que é o preço do mercado, como que é o preço das coisas, como que é morar aqui, como são os bairros daqui de Assunção, que é a capital. Essa questão da língua pesa mais do que lá em Cidade do Leste. Encarnação, não sei dizer em relação ainda, mas aqui você tem que saber o espanhol, sim. Realmente vai ajudar muito, até para você arrumar trabalho aqui. Ainda tá bem complicado, tá? Não é tão simples assim. Se você dominar o idioma, você consegue ter mais fácil. Tem muita vaga de emprego para empregos bem qualificados, tá? Para empregos comuns, como garçom, que não necessita de ensino superior, cara, realmente não tem muita vaga. Porém, quando você vai subindo o nível do serviço, que necessita de ensino superior, programação, etc. para cima, eles realmente pedem ensino superior e tem muita vaga, tá? Para essa área mais qualificada. Então basicamente isso. Eu acredito que deu para vocês entenderem um pouquinho que a nossa ideia é mostrar a Assunção, que é a capital aqui do Paraguai, no dia a dia, para pessoas normais, pessoas comuns. A gente não vive de trabalho online, então é um diferencial esse vídeo para quem também tem essa realidade, porque eu só vejo gente que trabalha online falando de Assunção, que já tem uma renda ali online certa, e então já é uma coisa um pouco mais tranquila, né, de vir para cá e tudo mais. Mas para você vir do zero, falando pouco espanhol, eu até falo espanhol, mas falo pouco, mas o pouco que eu falo foi o suficiente, está sendo suficiente para a gente aqui. A gente está melhorando também essa questão da linguagem e também essa questão da gente ser pessoas comuns que trabalham, que têm o dinheiro a receber mensalmente direitinho, e viver aqui é um perrenguezinho pesado, tá? Não é tão fácil, não é tão simples. Então você tem que entender que a nossa realidade é uma realidade de pessoas comuns. Isso eu quero deixar bem claro. Eu falei essa palavra várias vezes aqui, exatamente para enfatizar que não é fácil. Não venham para cá comprando verdades de que... Eu tô segurando o celular, já tem mais de 15 minutos, já minha mão tá doendo. Eu vou encerrar então. A gente ainda vai melhorar essa questão de imagem e tudo mais, mas é mais para vocês conhecerem um pouquinho da gente, nossa realidade de pessoas comuns que vieram do interior do Rio de Janeiro para a capital de um país que é bem legal, tem muita coisa bacana que a gente vai mostrar para vocês. Aqui surpreendeu a gente positivamente, mas coisas, não é tá? fácil. Em muitas coisas. Mas não é fácil. Então a gente vai mostrar depois um pouquinho das dificuldades. Então é isso aí, pessoal. A gente depois vai seguir nossa página. Não sei se você chegou até aqui, eu sei que é bem raro alguém chegar até o final. Se você chegou aqui, deixa aquele joinha, segue a nossa página. Então o nosso intuito é fazer algo bem legal. E eu vou tirar aqui que meu braço tá doendo pra caramba, tá? Cara, por não tá doendo demais. Valeu, tchau, tchau.